Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Vamos abrir nossas Bíblias para Atos capítulo 18, verso de 9 a 11. Eu vou ler este texto para o nosso devocional desta manhã, com o tema Promessas de Cristo ao apóstolo Paulo. Atos 18, 9 a 11. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Aonde Paulo chegou com medo e com tremor? Na cidade de Corinto. Uma manhã destas eu preguei sobre Elias e o medo que ele sentiu, que levou ele a quase uma depressão, a fugir para o deserto. E eu dizia: é quase inacreditável o grande Elias, este herói da fé que enfrentou os profetas de Baal, sentir temor, medo. E agora nós encontramos aqui o apóstolo Paulo também com medo, com temor na cidade de Corinto, outro grande herói da fé cristã. Então, o que isso nos ensina, meus irmãos? Que nós, os crentes, se esses grandes heróis da fé sentiram algumas vezes em suas vidas medo, temor, nós também estamos sujeitos a este medo e a este temor, mas precisamos enfrentar os nossos temores, os nossos medos, para continuarmos na vida cristã, realizando a obra do Senhor Jesus Cristo. Agora, aqui neste texto, eu quero mostrar para vocês as promessas que Jesus Cristo fez naquela noite ao apóstolo Paulo e que também são promessas para nós. Em 1 Coríntios 2 e 3, Paulo confessa que chegou lá com medo, com temor. Veja aí o versículo 3 do capítulo 2 de 1 Coríntios. E foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Era natural. Paulo era um ser humano. Vamos seguir aqui a rota do apóstolo Paulo nesta viagem missionária. Ele foi preso em Filipos, preso injustamente, açoitado, preso juntamente com Silas. Os irmãos conhecem a história. Vai para Tessalônica, ele é rejeitado em Tessalônica. Os judeus não recebem, expulsam da cidade. Vai para Bereia, isso no 16, 17. Tessalônica e Bereia no capítulo 17. No 16, Filipos. Lá em Bereia, os irmãos até o recebem, examinam um pouco, mas vem os judeus de Tessalônica, faz um tumulto e também Paulo tem que fugir de Tessalônica. E ele sai dali só. Os seus companheiros ficam em Bereia. Para onde ele vai? Para Atenas. Também no capítulo 17, capital da Grécia. E lá ele indignou-se muito andando pelas ruas da cidade com aquela idolatria. Tantos altares a tantos deuses e ainda encontra um altar ao Deus desconhecido. Paulo também ali enfrenta os filósofos estoicos e epicureus. E é rejeitada a sua mensagem também. Paulo vai para Corinto.
E Corinto era uma cidade enorme para aquela época, 600 mil habitantes, muito idólatra e muito imoral. Ali tinha o templo da deusa Afrodite, que tinha 1000 prostitutas cultuais. Uma cidade portuária, tinha 2 portos, e ali chegavam muitos marinheiros, ali tinha um movimento muito grande. Os irmãos já podem imaginar a imoralidade da cidade de Corinto, que era conhecida. Paulo, então, realmente chega com temor naquela cidade, sozinho. Vamos ler novamente o verso 9 e 10. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo. Ele estava com medo. Continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo. E aqui estão as promessas: eu estou contigo, nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Vamos ver aqui as promessas. Essas promessas são fáceis de gravar na mente, porque todas começam com a letra P. Todas as promessas, que promessa já começa com a letra P, também começam com a letra P. Vamos tirar então as lições e ver essas promessas para Paulo e também para nós. Jesus aparece a Paulo ali numa noite. Paulo está com temor, sem seus companheiros. Jesus aparece e faz essas promessas. Primeiro ele diz, dá uma ordem: fala e não te cales. Naquela época Paulo tinha que realmente falar, não havia internet, não havia emissora de rádio, não havia folhetos, não havia literatura nenhuma, era pregando, era falando mesmo. Paulo tinha que ir ao povo, falar de Cristo. Aí Jesus faz aqui as 3 promessas. Primeiro ele diz, no verso 10, está escrito aí: pois eu estou contigo. Que promessa é essa? Presença de Cristo na vida do apóstolo. Eu estou contigo, Jesus disse. Isto confortou o apóstolo, saber que ele estava só, sem os seus companheiros, mas que Jesus estava com ele. E esta promessa é feita também a nós. Isto animou Paulo. E nos momentos difíceis que nós nos encontrarmos ou nos sentirmos sozinhos, nós também podemos crer na promessa de Cristo. Jesus disse em Mateus 28 e 20, eu vou ler aqui o versículo: ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus está conosco, quando? Não só no domingo, ou na quarta, quando nós vamos ao templo, mas todos os dias. Até quando? Até o final, até quando ele vier buscar a sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até o fim Jesus está conosco. Nós podemos sentir a presença deste bom pastor que nos protege. Foi assim que Jesus animou o apóstolo Paulo. Depois ele promete o quê? Proteção. Voltemos ao verso 10. Pois eu estou contigo, nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te. Promessa e agora proteção. Ninguém ousará fazer-te mal ou ferir-te. Jesus promete proteger o apóstolo Paulo. Mas será que ele fez também para nós essa promessa? Sim. Mateus 10, 29 a 31 diz: não se vende 2 pardais, 2 passarinhos por um asse. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Olha a promessa aí, que até os nossos cabelos estão contados. Deus sabe quantos tem, e nenhum deles vai cair se Deus não permitir. Como nenhum passarinhozinho daquele cairá se Deus não permitir. Proteção de Cristo na nossa vida. Ainda em João 17,
verso 15, verso 20, ele diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Jesus está orando ali naquela oração sacerdotal para que Deus nos proteja do maligno. E no verso 20, e rogo não somente por estes quem? Os apóstolos que estavam ali com ele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Jesus já estava orando por nós muitos anos antes de nascermos. Então isto é proteção. Jesus animou Paulo naquela noite, dizendo que ia protegê-lo, e também esta promessa é feita para nós. Podemos nos animar e deixar os nossos medos de lado. E por último, a última promessa, voltemos ao verso 10, pois estou contigo, presença, nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, proteção, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Que promessa interessante essa que Jesus fez aqui. É providência, ou seja, se Jesus não tivesse os eleitos, os seus ali naquela cidade, Paulo iria passar ali 1 ano e 6 meses e ninguém se converteria. Mas Jesus disse: eu tenho muita gente nesta cidade. E ali em Corinto foi organizada, foi começada, nasceu uma grande igreja. Que bênção, nós temos 2 cartas para esta igreja que nos ensina, que nos anima, que é a palavra de Deus. Veja Jesus prometendo: você vai falar, Paulo, porque eu estou contigo, ninguém ousará te fazer mal, e eu tenho muita gente aqui. Esta é a providência, a promessa de Deus de que muitos iriam se converter, porque ali ele tinha os eleitos. Olha o que diz João capítulo 6, verso 37 e 44. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem é que vem a Deus, a Cristo? Os que o Pai dá. Só os que o Pai deu. Aqueles que foram eleitos virão. E certamente, ainda nesta cidade que você mora, que nós moramos, nas cidades do Brasil, existe muita gente que o Pai deu ao Filho, que precisa vir ao Filho através da pregação da sua palavra. Veja que Jesus disse: não rogo somente por este, mas por aqueles que hão de crer em mim, por intermédio de quê? Da sua palavra, da tua palavra, ó Pai. O homem só pode crer em Cristo através da pregação da palavra de Deus. O verso 44 de João 6 diz: ninguém pode vir a mim, veja bem, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, quem é que vai a Cristo? Todo aquele que através do Espírito Santo o Pai traz a Cristo, mas precisa da pregação. Então Jesus também providenciou aqueles que hão de crer no Evangelho. Então isto, irmãos, deve nos animar. Isso deve tirar o temor para que preguemos o Evangelho, para que façamos a obra de Cristo. Você está se sentindo um tanto quanto solitário, com temor nesses dias de isolamento? Isso é normal. Você é um ser humano, assim como Elias, o herói da fé, como Paulo, o herói da fé, mas pode ter certeza que estas promessas que Jesus fez naquela noite, que Paulo estava desanimado, temeroso, são também para nós. Ele promete a presença dele conosco, ele promete a proteção e ele tem a providência para que nós possamos pregar o Evangelho e que o Espírito Santo traga, converta as pessoas a Cristo. Que maravilha, que ânimo isso nos dá para fazer a obra de Deus e vivermos a vida cristã. Vamos orar e agradecer a Deus por isso. Santo e eterno Deus, Pai amado, louvamos e agradecemos o Teu nome, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo este conforto que o Senhor nos dá. Sabemos que contamos com a Tua presença na nossa vida diária, contamos com a Tua proteção, Senhor, que é o nosso pastor, e tanto faz andarmos pelos campos verdejantes, pelos vales da sombra da morte,
Se o Senhor está conosco, estamos protegidos. E também, ó Pai, contamos com a tua providência. O Senhor providenciou, o Senhor elegeu aqueles que hão de crer no teu nome. Nos ajuda, nos anima a fazer a tua obra. Pedimos por cada irmão, aqueles que estão se sentindo solitários, sozinhos, desanimados, que a tua palavra, que o teu Espírito Santo encoraje e os animes, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.